Terceira parte do livro Crônicas de Além Túmulo. Ó Jerusalém, Jerusalém. Abrindo parênteses aqui, de algumas histórias aqui neste livro, que algumas cartas que já foram, eu já vi em livros anteriores aqui que eu postei pela mediunidade do Chico Xavier. Então, se você já viu em algum outro livro, não se espante, é assim mesmo. Tem algumas cartas que de repente eles colocam em outros livros. Acho que não são todas, algumas eles colocaram aqui que são repetidos. Eu não acabei de ler o livro ainda, estou lendo aqui, conforme eu vou gravando, eu vou lendo também. Então, para mim é inédito. Então, eu estou percebendo isso aqui. Se você vê alguma coisa repetida aqui, então está explicado aí, beleza? Vamos, dito isso, vamos lá. Ó Jerusalém, Jerusalém, 11 de agosto de 1935. É possível a estranheza nos que vivem na Terra com respeito à atitude dos desencarnados, esmiuçando-lhes as questões e opinando sobre os problemas que os inquietam. É lógico, porém, que os recém-libertos do mundo falem mais com o seu cabedal de experiências de passado do que com a sua ciência de presente adquirida à custa de faculdades novas, que o homem não está ainda à altura de compreender. Podem imaginar-se na Terra determinadas condições da vida sobre a superfície de Marte, mas que interessam por enquanto ao mundo semelhantes descobertas. Seus enigmas que o assoberbam ainda não foram decifrados. Para o exilado da Terra não vale a psicologia do homem desencarnado. Tateando na prisão escura da sua vida seria quase um crime aumentar-lhe as preocupações e ansiedades. Eu teria muitas coisas novas a dizer, todavia apraz-me, com o objeto de me fazer compreendido, debruçar nas bordas do abismo em que andei vacilando, subjugados nos tormentos, perquirindo os seus logogrifos inextrincáveis para arrancar as lições de sua inutilidade. Também o homem nada tolera que venha infringir o metro de sua rotina. Presumindo-se rei da criação, não admite as verdades novas que esfacelam a sua coroa de argila. Os mortos, para serem reconhecidos, deverão tanger a tecla da mesma vida que abandonaram. Isso é intuitivo. O jornalista, para alinhavar os argumentos da sua crônica, busca os noticiários, aproveita-se dos acontecimentos do dia, tirando a sua lição das ocorrências do momento. E meu espírito volve a contemplar o espetáculo angustioso dessa Abissínia abandonada no seio dos povos, como o derradeiro reduto da liberdade de uma raça infeliz cobiçada pelo imperialismo do século, lembrando-me de Castro Alves nas suas amarguradas vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito. Que embalde desce então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Da Roma poderosa partem as caravanas de guerreiros. Cartago agoniza no seu desgraçado heroísmo. Públio Cornélio consegue a mais estrondosa das vitórias. Os cérebros dos patrícios ilustres embriagam-se no vinho do triunfo e nas galeras suntuosas onde as águias simbolizam o orgulhoso poder de Roma eterna. Lamentam-se os escravos nos seus nefandos martírios. Os Césares enchem a cidade das Sabinas de troféus e glórias, todos os deuses são venerados, os países são submetidos e os povos entoam o hino da obediência à Senhora do mundo. Já não se ouve a melodiosa flauta de Pan nos bosques de Tessália, e nas margens do Nilo apagam-se as luzes dos mais suaves mistérios. Vítima, porém, dos seus próprios excessos, o grande império vê-se apressar-se a sua decadência. No esboroamento dos séculos, a invencível potência dos Césares é um montão de ruínas. Sobre os seus mármores suntuosos crescem as destruições. Roma dormiu o seu grande sono, ei-la contudo que desperta. Mussolini deixa escapar um grito do seu peito de ferro e a Roma antiga acorda do letargo, reconhecendo a perda dos seus imensos domínios. Urge, porém, recuperar poderio, empenhando-se em alargar o seu império colonial. Onde e como? O mundo está cheio de leis e de tratados de amparo recíproco entre as nações.
A França já ocupou todos os territórios ao alcance das suas possibilidades. A Alemanha está fortificada para suas aventuras. O Japão tem as suas vistas sobre a China e a Inglaterra, calculista e poderosa, não pode ceder 1 milímetro no terreno das suas conquistas. Mas Roma quer a expansão da sua força econômica e prepara-se para roubar a derradeira ilusão de um povo desgraçado ao qual não basta a lembrança amarga dos cativeiros multisseculares, julgando-se livre da obscura faixa da terra para onde recuou, batido pela crueldade das potências imperialistas. Que mal fizeste a civilização corrompida dos brancos, ó pequena Abissínia, grande pela expressão resignada de teu ardente heroísmo? Como pudeste, das areias calcinantes do deserto, onde apuras o teu espírito de sacrifício, penetrar nas instituições europeias, provocando a fúria das suas armas? Deixa que passem sob o teu sol de fogo as hordas de vândalos sedentas de chacina e de sangue. Sobre as tuas esperanças mal baratadas derramará o Senhor o perfume da sua misericórdia. Os humildes têm o seu dia de bem-aventurança e de glória. Não importa sejas o joguete dos caprichos condenáveis dos teus verdugos, porque sobre o mundo todas as frontes orgulhosas desceram do pináculo de sua grandeza para o esterquilínio e para o pó. Se tanto for preciso, recebe sobre os seus ombros a mortalha de sangue, porque junto do maravilhoso império da civilização apodrecida nos brancos, ouve-se a voz lamentosa de um novo Jeremias: ó Jerusalém, Jerusalém. Falando a Piratininga, 18 de agosto de 1935. Tive ensejo de afirmar aí no mundo que, se algum dia conseguisse liquidar todo o meu débito para com a terra maranhense e o Senhor decidisse mergulhar meu espírito no letes da carne, eu desejaria ser paulista ou baiano. São Paulo e Bahia foram os dois braços fortes que me ampararam na provação. Minha dívida para com ambos é sagrada e irresgatável. Era do seio afetuoso da Bahia, terra-mãe do Brasil, que se me achegavam os brados de iniciamento para a luta, e dos celeiros fartos e generosos de São Paulo vinha a maior parte do meu pão. Em seu território vivem os meus melhores amigos, e do santuário de seu afeto subiram para Deus, em favor do escritor humilde e enfermo, as preces mais comovedoras e mais sinceras, as quais não lhe iluminaram apenas as estradas pedregosas da vida, mas constituíram igualmente uma lâmpada suave no seu caminho da morte. Ignoro quando o Senhor resolverá o retorno do meu espírito aos territórios da terra, mas quero, antes de meditar nos calabouços da carne, falar do reconhecimento do meu coração. Todas as coisas no Brasil falam particularmente a nossa alma. Piratininga é, porém, o poema de ouro e de aço das energias do seu povo. Sua história dentro da história da pátria é uma afirmação gloriosa de heroísmo sagrado. O mesmo espírito de liberdade e de autonomia que nos primórdios de sua organização lhe motivou o desejo de aureolar a fronte de Amador Bueno com uma coroa de rei, emancipando-se da sua condição subalterna, trabalha hoje como trabalhou no passado para eternizar com o braço realizador a epopeia da sua grandeza. Entre as energias moças da terra há um delírio contagioso de ação e de trabalho. O esforço carinhoso do homem une-se à exuberância da seiva e São Paulo. Desfralda nas linhas vanguardeiras, o lábaro do seu progresso e das suas conquistas. Do conforto de suas cidades modernas eleva-se para o céu a oração do labor que Deus escuta, premiando-lhe a operosidade com as alegrias da fartura. E dizem que Anchieta, ainda hoje, em companhia daqueles que lançaram a primeira pedra na base do glorioso edifício piratingano, passeia entre as bênçãos dos seus cafezais e das suas estradas, enviando sagrada exortação aos que pelejam. Ele que soube aliar no mundo a energia do homem às virtudes do apóstolo, vê do espaço infinito a sublimidade da sua obra e, quando se aproxima das praias antigamente desertas e dos lugares onde as florestas desapareceram, sobre os milagres do progresso, os juritis morenas da terra fremem as asas de arminho,
tecendo um palho inesperado para cobrir a fronte do homem prodigioso que lhes levou a palavra do Evangelho. Abençoa-no das alturas os indígenas redimidos pela sua fraterna solicitude e sob a proteção afetuosa das aves. Anchieta sorri contemplando a sua piratininga que trabalha e floresce. Sempre me referi às coisas de São Paulo com o carinhoso enternecimento de minha admiração. E agora, longe das perturbações a que nos submete a carne, infligindo-nos as mais amargurosas das escravidões, posso apreciar melhormente as suas afirmações de grandeza. Tenho a visão nítida dos seus valorosos feitos, da enérgica projeção dos ideais de sua gente intrépida, cuja atividade se desdobra no ambiente da confraternização de todas as raças, fundindo-se no seu seio os mais enobrecedores sentimentos da fraternidade humana. São Paulo de hoje é a bússola dos que hão de estudar amanhã a tecnologia brasileira. Ao lado dos seus numerosos institutos de civilização e cultura, Piratininga terá a sua sociedade de estudos psíquicos como realidade nova do ideal espiritualista que, arregimentando as fileiras dos estudiosos, se prepara a fim de constituir a luz da humanidade futura. Abre-se desse modo, no cenário de sua evolução, mais um centro de beneméritos, cuja ação não estará circunscrita à pesquisa científica, mas também ao levantamento do nível moral da sociedade, intensificando os elos da fraternidade cristã, porque os verdadeiros estudiosos sabem que, se a ciência contemporânea não está falida, não pode, nas suas condições do momento, oferecer ao homem a chave das felicidades imortais. A humanidade está faminta desse amor que só Deus pode outorgar. Um frio terrível de desespero e de desgraça sopra entre os homens que se esquecem da meditação e da prece, e a ciência é a figura do Édipo eletrizado sob o fatalismo inelutáveis do destino. O erro dos que investigam é buscar a sabedoria sem preparar o coração, invertendo as determinações imperiosas da vida. Piratininga está, pois, preparando o coração de seus filhos, e das suas arcas ricas e generosas se derramará muito pão espiritual para os celeiros empobrecidos. Dos empórios da sua grandeza saíram no passado as bandeiras civilizadoras, rasgando o coração das selvas compactas, e na atualidade novas bandeiras sairão rompendo o cipoal da descrença em que os homens se emaranharam, para dizer a palavra da verdade e do amor. As suas armas de agora serão os ensinos do Evangelho, e o seu objetivo, a descoberta do filão do ouro espiritual. Um júbilo inexprimível entorna-se do meu coração, dirigindo aos paulistas a minha palavra inexpressiva da tribuna da morte. E tomado de orgulhosa alegria, posso hoje exclamar: eu te agradeço, ó Senhor, tão preciosos favores, porque graças à tua bondade pude hoje falar com São Paulo, no momento em que se entregava com um valoroso desassombro à obra da imortalidade, que é a obra do Evangelho. Coração de Mãe. 23 de agosto de 1935. Dolorosa e comovedora é a carta dessa mulher maranhense que te chegou às mãos, trazida nas asas de um avião trepidante e ruidoso. Mãe desesperada apela para os sentimentos da paternidade que não me abandonaram no túmulo e grita aflitivamente como se as suas letras tremidas fossem vestígios arroxeados do sangue do seu coração. Eu peço a Humberto de Campos que, mesmo no do além, salve o meu filho, ele que não se esqueceu do que deixou na terra. Não pode negar uma esmola à minha alma de mãe extremosa. E eu me lembro comovido dos apelos que me eram dirigidos pelos sofredores nos derradeiros tempos da minha vida, enquanto eu naufragava devagarzinho no veleiro da dor entre as águas passadas do oceano da morte. Eu daria tudo para enviar a essa mulher sofredora da terra, que foi minha, a certeza de que o seu filho é uma criatura predileta dos deuses. Tudo faria para imitar aquelas mãos ternas e misericordiosas que descansaram sobre o fronte abatida do órfão e da viúva, de Naim, ressuscitando para um coração maravilhoso de mãe as energias do filho que padece sob as provações mais penosas.
A morte, porém, não afasta do nosso caminho a visão estranha da fatalidade e do destino. Há um determinismo no cenário das nossas existências criada por nós mesmos. O mal, com o seu cortejo de horrores, não está dentro dessa corrente impetuosa e irrefreável, mas todos os seus elos são formados pelos sofrimentos. Os homens de barro têm de batalhar a vida inteira repelindo o crime e o pecado, mas inevitavelmente andarão atolados no pantanal da dor e da morte. O que mais me pungia, depois de haver perquirido as lições dos sábios daí, era a inutilidade dos seus argumentos ante as determinações irrevogáveis do destino. Após haver atravessado as estradas da ignorância despretensiosa no limiar do imenso palácio das experiências alheias, presumia encontrar a solução dos enigmas que confundem o cérebro humano. Mas em todas achei o mesmo tormento, as mesmas ansiedades angustiosas. Frente a frente do pulso inflexível da morte, toda a ciência do mundo é de uma insignificância irremediável. Nesse particular, todo o portentoso edifício da filosofia de Pitágoras não valia mais que as extravagantes teorias doutrinárias propaladas no mundo. Todos quantos laboraram em favor do homem da terra esbarram nos muros indevassáveis da sombra. O Cristo foi o único que espalhou na masmorra da carne uma claridade suave, porque não se dirigiu à criatura terrena, mas à criatura espiritual. Assombrava-me o espetáculo pavoroso do mundo, onde as leis liberalíssimas para a aristocracia do ouro e severas em face dos infortunados que palmilham o caminho espinhoso com os pés descalços e feridos, refletem o caráter humano com os seus incorrigíveis defeitos. E despertando de longos pesadelos na porta da claridade da sepultura, a minha primeira inquirição com respeito aos problemas que me atormentavam foi uma pergunta dolorosa acerca dos contrastes amargos do mundo. Ainda que, porém, os gênios carinhosos da sabedoria abençoam a sorrir os que os interpelam, porque a decifração dos enigmas das nossas existências está em nós mesmos. Apesar do destino inflexível, há uma força em nós que dele independe, como origem de todas as nossas ações e pensamentos. Somos obreiros da trama caprichosa das nossas próprias vidas. As mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos, ressequidos nas frontes verdes da vida. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena foi expurgado nos prantos amargorosos da sua expiação e do arrependimento. Quando pudermos ver o passado em todo o seu desdobramento, depois de contemplarmos a Messalina em sua noite de regalados prazeres, vê-la-emos de novo, arrastando-se nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Faltou-me na vida terrena semelhante compreensão para entender a verdade. Que essa pobre mãe maranhense considere esses realismos que nos edificam e nos salvam. E, como um anjo de dor, à cabeceira do seu filho, eleve o seu apelo ao coração augusto daquele que remove as montanhas com o sopro suave do seu amor. Sua oração subirá ao infinito como um cálice de perfume derramado ao clarão das estrelas que enfeitam o trono invisível do Altíssimo. E certamente os anjos da piedade e da doçura levarão a sua prece como cândida oferta da sua alma sofredora. A magnanimidade daquela que foi a rosa mística de Nazaré. Então, nesse momento, talvez o que o coração angustiado da mãe que chora na terra se ilumine de uma claridade estranha e misericordiosa. Seu lar desditoso e humilde será, por instantes, um altar dessa luz invisível para os olhos mortais. Das suas mãos de névoa translúcida pousarão como açucenas sobre sua alma oprimida e uma voz carinhosa, embaladora, murmurará aos seus ouvidos. Sim, minha filha, ouvi a tua prece e vim suavizar o teu martírio, porque também tive um filho que morreu ignominiosamente na cruz. O Tete a Tete das Sombras, 28 de agosto de 1935. Quando ainda no mundo, não me era dado avaliar o tete a tete amigável dos espíritos à maneira dos homens, apenas com a diferença de que as suas palestras não se desdobram à porta dos cafés e das livrarias. E é com surpresa que me reúno aqueles que estimo, quando se me apresenta uma oportunidade para uns dedos de prosa.
Estávamos nós, 4 almas desencarnadas, como se fôssemos no mundo 4 figuras apocalípticas, discutindo ainda as coisas mesquinhas da Terra, e a palestra versava justamente sobre a evolução das ideias espíritas no Brasil. Infelizmente, exclama um do grupo, provecta figura dessas doutrinas, desencarnado há bons anos no Rio de Janeiro, o que infesta o espiritismo em nossa terra é o mau gosto pelas discussões estéreis. O nosso trabalho é contínuo para que muitos confrades não se engalfinhem pela imprensa, demonstrando-lhes com lições indiretas a inutilidade das suas polêmicas. Mesmo assim, a doutrina tem realizado muito. Suas obras de caridade cristã estão multiplicadas por toda parte, atestando o labor do Evangelho. Foi lembrada então a figura respeitável de Bittencourt Sampaio no princípio da organização espírita no país, recordando-se igualmente a covardia de alguns companheiros que, guindados e prestigiosas posições na sociedade e na política, depressa esqueceram o seu entusiasmo de crentes, bandeando-se para o oportunismo das ideologias novas. A conversão nessa altura, quando o Dr. C., um dos mais caridosos facultativos do Rio, recentemente desencarnado e cujo nome não deve mencionar, respeitando os preconceitos que se estendem às vezes até aqui, explicou. É pena que venhamos a compreender tão tarde o Espiritismo, reconhecendo a sua lógica e grandeza moral só depois de nosso regresso do mundo. Nós, os médicos, temos sempre o cérebro trabalhando de canseiras na impossibilidade de resolver o problema de sobrevivência. É certo que nunca se encontrará o ser na autópsia de um cadáver, mas tudo na vida é uma vibração profunda de espiritualidade. Como, porém, a ciência vigia a sua conquistas do passado, ciosa dos seus domínios, ainda que sejamos inclinados às verdades novas, somos obrigados muitas vezes a nos retirar, temendo os zaratustas da sua infalibilidade. Eu mesmo, nos meus tempos de clínica do Rio de Janeiro, fui testemunha de casos extraordinários, desenrolados sob as minhas vistas. Todavia, fui também presa do comodismo e do preconceito. E o Dr. C., como se mergulhasse os olhos no abismo das coisas que passaram, continuou pausadamente. Eu já me encontrava com residência na praia de Botafogo quando lavrou na cidade um surto epidêmico de gripe, aliás, com mínima repercussão comparada à epidemia de após a guerra. E como sempre, contava entre aqueles que recorriam à minha atividade profissional, diversos amigos pobres dos mortos e particularmente da prainha. Foi sem surpresa que, numa noite nevoenta, abri a porta para receber a visita de uma garota de seus 10 anos, humilde e descalça, que vinha trêmula e acanhada solicitar os meus serviços. Doutor, dizia ela, a mamãe está muito mal, é só o senhor pode salvá-la. Quer fazer a caridade de vir comigo? Impressionaram-me a sua graça infantil e o estranho fulgor dos olhos, bem como um sorriso melancólico que lhe brincava na boca miúda. Considerei tudo quanto esperava a minha atenção urgente e procurei convencê-la da impossibilidade de a seguir, prometendo atendê-la no dia imediato. Todavia, a minha pequena interlocutora exclamou com os olhos rasos d'água. Ó doutor, não nos abandone, ninguém a não ser a proteção de Deus vela por nós nesse mundo. Se o senhor não nos quiser auxiliar, a mamãe estará perdida e ela não pode morrer agora. Venha, o senhor não teve também uma mãe que foi um anjo da sua vida? A última frase dessa menina tocou fundo o meu coração e lembrei-me dos tempos longínquos em que minha mãe embalava os sonhos da minha existência, comprando-me com o suor da sua pobreza honesta os alfarrábios e o pão. Eu devia auxiliar aquela pequena, fosse onde fosse. A medicina era o meu sacerdócio, e dentro da noite chuvosa que amortalhava todas as coisas, como se o céu invisível chorasse sobre as trevas do mundo, o táxi rolava conosco como um fantasma barulhento atravessando as ruas alagadas e desertas. Aquela menina, triste e silenciosa, tinha os olhos brilhantes, perdidos no vácuo. Seu corpo magrinho recostava-se inteiramente nas almofadas, enquanto os pés minúsculos se escondiam nas franjas do tapete. Lembrando as suas frases significativas, quis relatar o fio do nosso diálogo. Há muito tempo que sua mãe se acha doente? Não, senhor. Primeiro fui eu. Enquanto estive mal, tanto a mamãe cuidou de mim que até caiu cansada e enferma também. Que sente a sua mãe?
Muita febre. As noites são passadas sem dormir, às vezes grito para os vizinhos, mas parece que não me ouvem, pois estamos sempre as duas isoladas. Costumamos chorar muito com esse abandono, mas diz a mamãe que a gente precisa sofrer, entregando a Deus o coração. E como soube você onde moro? Foi a visita de um homem que eu não conhecia, chegou devagarzinho à nossa porta, chamando-me à rua, dizendo-se amigo que o senhor é muito estima e ensinando-me a sua casa, prometeu que o senhor me atenderia porque também havia tido uma mãe boa e carinhosa. Nosso diálogo foi interrompido. A pequena enigmática mandou parar o carro, apontou o local de sua residência, estendendo a mão descarnada e miúda, e com poucos passos batíamos a porta modesta de uma choupana miserável. Espere, doutor, disse ela. Eu lhe abrirei a porta passando pelos fundos. E já inquieta, desembaraçada, desapareceu das minhas vistas. Uma taramela deslizou com cuidado no meio da noite e entrei no casebre. Uma lamparina bruxulenta e humilde que iluminava a saleta com seu clarão pálido deixava ver no catre limpo um corpo de mulher desfigurado e disforme. Seu rosto, sufocado de lágrimas, era o atestado vivo das mais cruéis privações e dificuldades. Niobe estava ali petrificada na sua dor. Todos os martírios se concentravam naquele pardieiro abandonado. As minhas primeiras perguntas, respondeu numa voz suave e débil. Não, doutor, não tente arrancar minha alma desesperada das garras da morte. Nunca precisei tanto como agora deixar para sempre o calabouço da vida. E prosseguia delirando. Nada me resta, deixe-me morrer. Sobrepus, porém, minha voz às suas lamentações e exclamei com energia. Minha senhora, vou tomar todas as providências que o seu caso está exigindo. Hoje mesmo cessará esse desamparo. Urge reanimar-se. Resta-lhe muita coisa no mundo. Resta-lhe essa filha afetuosa que espera o seu carinho de mãe extremosa. Minha filha, retrucou aquela criatura, meio mulher e meio cadáver, enquanto duas grossas lágrimas feriram fundo as suas faces empalidecidas. Minha filha está morta desde anteontem. Olhe, doutor, aí no quarto e não procure devolver a saúde a quem tanto necessita morrer. Então, espantado, passei ao apartamento contíguo. O corpo de cera daquela criança misteriosa que me chamara nas sombras da noite, ali estava envolvido em panos pobres e claros. Seu rosto imóvel, de boneca magrinha, era um retrato da privação e da fome. Os grandes olhos fulgurantes estavam agora fechados e na boca miúda pairava o mesmo sorriso suave das almas resignadas e tristes. Eu deslizara nas avenidas com uma sombra dos mortos, e cobrindo melancolicamente o painel das suas lembranças, o nosso amigo terminou. Decorridos tantos anos, ainda ouço a voz do fantasma pequenino e gracioso, e na luta da vida, muita vez me ocorreu o seu conselho suave que me ensinou a sofrer, entregando a Deus o coração. E aqui encerro a terceira parte do livro. Até a próxima.